Olá, turminha! Hoje iremos falar sobre os seres vivos e seus ancestrais. Este conteúdo se encontra no livro de Ciências Conectados, páginas 68, 69, 72 e 73. Vocês já pararam para pensar sobre os seres vivos que existem hoje? Plantas, animais, pessoas. As espécies que existem hoje sempre existiram? Não. Algumas espécies desapareceram, outras deram origem a outras espécies através das modificações sofridas durante o decorrer do tempo. O que são ancestrais? São os seres que antecederam outros da sua espécie, os antepassados, indivíduos dos quais descendem outros indivíduos ou grupos. Os primeiros seres vivos que habitaram a Terra eram microscópios, ou seja, tão pequenos que não se via a olho nu. Temos aí o exemplo do Trilobite, animal marinho do mesmo grupo dos insetos e dos crustáceos, que viveu há cerca de 500 milhões de anos. Há cerca de 200 milhões de anos, existiram os dinossauros, répteis que dominaram o ambiente da terra firme. Havia dinossauros pequenos, do tamanho de uma galinha, e outros gigantescos, com mais de 10 metros de altura. Alguns eram herbívoros, se alimentavam de plantas, e outros carnívoros, se alimentavam de outros animais. Vemos aqui a diatrima, ave que não voava. Tinha um poderoso bico e podia atingir 2 metros de altura, ancestral de muitas aves que existem hoje. Há cerca de 37 milhões de anos, viveram os ancestrais de muitas plantas modernas. Os mamíferos e as aves se diversificaram. Há cerca de 5 milhões de anos, e com o desaparecimento dos dinossauros, houve a expansão dos mamíferos de grande porte. Aparecimento dos ancestrais dos cavalos, dos elefantes, dos ursos e dos seres humanos. Época marcada por longos períodos glaciais. Períodos em que a Terra, nosso planeta, ficou coberto por gelo. Há cerca de 2 milhões de anos, existiu o cliptodonte, mamífero com armadura que podia atingir o tamanho de um carro. Os seres vivos foram se modificando ao longo de muito tempo. Pequenas modificações no decorrer do tempo e ao longo de muitas gerações originaram diferentes grupos de seres vivos. Esse processo é chamado de evolução. Como sabemos disso? Os cientistas, paleontólogos e arqueólogos pesquisam e, através de fósseis e deduções, descobrem características de seres que viveram há muito tempo atrás e que hoje não existem mais. Fósseis são restos ou vestígios de seres que viveram no passado, como esqueletos, pegadas, marcas nas rochas, conchas, ovos ou fezes. Aí temos duas figuras, uma de um fóssil de um animal e o outro de uma planta. Dedução é um raciocínio, ou seja, através de fatos ou descobertas, os cientistas chegam a uma conclusão de onde e como era a vida daquele ser. Vamos conhecer mais sobre a evolução humana. Há 160 anos, o naturalista britânico Charles Darwin publicava o livro A Origem das Espécies e mudava radicalmente a biologia com a sua teoria da evolução. Se Charles Darwin visse alguém usar sua teoria da evolução para afirmar que seres humanos
são descendentes de macacos, certamente ficaria muito enraivecido. Ele jamais disse isso. Acontece que, de todas as criaturas do mundo, nós temos muito mais em comum com os primatas. Isso quer dizer que, em algum momento do passado, os seres humanos e os macacos tiveram um ancestral em comum. Esse ancestral deu origem, de um lado, aos grupos que originaram os seres humanos atuais, e de outro, aos grupos que originaram os macacos de hoje em dia. Segundo os dados disponíveis atualmente, isso deve ter ocorrido há cerca de 7 milhões de anos na África. Os australopitecos representam os primeiros hominídeos. O termo hominídeo é utilizado para descrever os humanos e os ancestrais extintos. Há milhões de anos atrás, em territórios da África atual, algumas espécies de primatas tornaram-se bípedes, ou seja, passaram a andar apoiadas sobre duas pernas. Esse primata bípede foi chamado de australopiteco. Há cerca de 2.400 milhões de anos, surgiu o Homo habilis, termo latim que significa humano que faz instrumentos. Esse hominídeo foi chamado assim por ter desenvolvido técnicas para a fabricação e o uso de instrumentos feitos de pedra, madeira e ossos. Fabricava instrumentos simples de pedra, construía cabanas e provavelmente desenvolveu uma linguagem rudimentar. Seus vestígios só foram encontrados na África. Já o Homo erectus surgiu há cerca de 1.800.000 anos atrás. O nome dado a esse hominídeo pelos pesquisadores significa humano ereto. Ele tinha o cérebro e corpo maiores do que o Homo habilis e era capaz de produzir instrumentos mais complexos. Usava peles de animais para se proteger do frio e dominou o uso do fogo. Foi o primeiro hominídeo a se aventurar para além do continente africano. O que teria levado o Homo erectus a sair do seu habitat? Já vimos que eles tinham condições para sair, mas o que os levou mesmo a sair é outra história, já que poder fazer algo não é sinônimo de fazê-lo. De fato, a grande aventura humana de ocupação do planeta se iniciou há 1 milhão de anos, quando algum membro do grupo dos Homo erectus, firmando-se sobre seus pés, esticou a cabeça por sobre a rala vegetação da savana africana e se perguntou sobre o que haveria para além das montanhas que ele percebia acima da linha do horizonte. Naquele instante, talvez não fosse relevante o problema alimentar ou a necessidade de mais espaço. Nada nos leva a crer que aquele nosso ancestral tinha abandonado seu habitat para resolver alguma questão material. Tanto isso é verdade que a esmagadora maioria de membros do grupo permaneceu no continente africano. É até provável que a sua saída tenha sido um risco não devidamente calculado, uma vez que estaria trocando o seguro pelo duvidoso, o poço de água conhecido ou o riacho ao lado do acampamento pelo perigo de uma área desértica. Poderia estar ameaçado em sua segurança, já que saía de uma área onde os perigos eram conhecidos rumo ao desconhecido. Abandonava uma região em que a tecnologia da sobrevivência era dominada para se embrenhar em situações novas. Então, por quê? Por espírito de aventura. O que você acabou de ouvir é um trecho do texto de Jaime Pinsky, As Primeiras Civilizações. Bom, vamos continuar. Os pesquisadores acreditam que o Homo erectus foram os primeiros hominídeos a sair da África e a chegar na Europa e a Ásia. Nesses continentes, outras espécies de hominídeos surgiram a partir deles. Uma delas foi o Homo neanderthalensis, conhecido como Homem de Neandertal. O nome dado a esse hominídeo é devido ao local onde foram encontrados seus vestígios em 1856, um vale chamado Neander, na Alemanha. Os neandertalenses eram mais baixos e mais fortes que os seres humanos atuais e viveram entre 400.000 e 40.000 anos atrás. Na mesma época, há cerca de 200.000 anos, surgiu na África o Homo sapiens, que significa humano que sabe ou homem sábio. Trata-se do homem moderno que se espalhou-se por toda a Terra, deixando variados instrumentos de pedra, osso e marfim. Desenvolveu a pintura e a escultura. Essa é a espécie a qual pertencemos. O Homo sapiens aperfeiçoou as tecnologias desenvolvidas pelas espécies anteriores de hominídeos e criou novas técnicas. A linguagem foi se tornando cada vez mais elaborada e o ato de raciocinar
tornou-se um grande diferencial em relação aos outros animais. Os Homo sapiens ocuparam territórios em todos os continentes e, entre diversas espécies de hominídeos que existiram, foi a única que sobreviveu até a atualidade. É preciso lembrar que essa listagem não está completa. Ela apenas resume o que foi possível concluir a partir dos fósseis estudados até hoje. E lembre-se, em história não existe verdade absoluta. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Continue estudando. Saudade de você. Cuide-se.